Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos em mais um domingo, hoje ensolarado, de calor, e estamos aqui para falar mais um pouquinho a vocês sobre algumas patologias que existem dentro da medicina. Quero deixar para vocês ficarem à vontade, ter os telefones do ouvinte no 31710221 e no 32624490 para qualquer dúvida que os cerque. E eu trouxe hoje aqui a doutora Maria Auxiliadora Florentino Soares, nossa assistente já há 29 anos, e ela vai falar para nós. Ela é especialista em clínica médica, especialista em medicina integrativa e especialista em acupuntura pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo. E ela vai nos falar um pouco sobre lombalgias. Então nós faremos um pequeno colóquio sobre lombalgias aqui, nós dois, para vocês. Então vamos lá, doutora Dora, seja muito bem-vinda e é um prazer poder ouvir a senhora. Fale, obrigada, por favor, para os nossos ouvintes o que é lombalgia, né? Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Dr. Gabo pelo convite à Rádio Mundial e agradecer a todos os ouvintes, né, que estão participando conosco dessa tarde. A lombalgia é uma dor na região das costas, né, geralmente abaixo da cintura. É uma queixa muito frequente. 85% das pessoas tiveram, em algum momento da sua vida, uma dor lombar. E é uma causa muito frequente de falta ao trabalho, né? Essa dor, ela pode ser uma dor aguda, né? Que é uma dor que varia de dias, né? Até, no máximo, 3 semanas. Ou crônica, quando é uma dor acima de 3 meses. A dor aguda é uma dor que a pessoa, é aquele mau jeito. A pessoa acorda ou ela acorda travada. Ela acorda travada. Fala que está travada. Ou ela dormiu à tarde no sofá vendo televisão e aí a hora que ela acorda está travada. Ou ela vai fazer uma atividade física sem aquecimento suficiente. Ou ela está um pouco acima do peso e aí, de repente, trava a coluna, dá aquela dor. É uma dor que geralmente é localizada, tem uma contração muscular, né? E é uma dor que a grande maioria das vezes ela passa sozinha alguns dias e outras vezes não. Então, é uma dor que melhora muito com calor local, com repouso, né? É uma dor que responde muitíssimo bem à acupuntura. A lombalgia crônica é uma dor mais de uma história mais longa. Então, a pessoa começa com dor, melhora, tem outra crise, aí as crises vão ficando mais frequentes, essa dor vai ficando mais intensa. E vai incapacitando a pessoa, né? E vai incapacitando. Então, e essa dor crônica, ela tem várias causas. Então, é preciso avaliar todo o histórico do paciente, avaliar a idade, o peso, ver se essa pessoa tem escoliose, que é um desvio lateral da coluna, ou uma lordose, que é uma acentuação dessa curvatura da lombar, né? Os dois poderiam ser causas de lombalgia crônica. Também uma causa de lombalgia crônica é a osteoartrose, ou o famoso bico de papagaio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Geralmente no paciente acima de 50 anos, né? E aqueles casos, doutora, hérnia de disco? A hérnia de disco acontece o seguinte: nós temos as vértebras, né? Entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco, que é uma substância gelatinosa, ela é circundada por um anel fibroso. Esse disco, ele tem uma função muito importante, que é amortecer, né? Ele funciona como um amortecedor e ele dá mobilidade à coluna. Então, a gente tem uma amplitude muito grande de movimentos na coluna. E isso é propiciado pelo disco, pela elasticidade desse disco. Quando ocorre que esse núcleo gelatinoso, que a gente chama de núcleo pulposo, ele faz uma saliência nesse anel fibroso, isso aí se chama protrusão discal ou abaulamento discal. Pode ou não ter dor, né? A grande maioria dos casos não tem dor.
Mas dependendo da localização, estiver próxima a uma raiz nervosa, ele pode dar dor. O abaulamento discal seria, ele pode evoluir, ele pode piorar e se tornar uma hérnia de disco. Ou não, ele pode continuar assim. Se ele piorar, o que acontece? Esse núcleo pulposo, né, essa gelatina, ela rompe esse anel fibroso que está em volta e aí produz, aí é o que a gente chama de hérnia de disco. Se essa hérnia de disco, ela comprimir uma raiz nervosa, ela vai dar uma dor que vai se irradiar. Dependendo da altura dessa hérnia, ela pode se irradiar para a parte de trás das pernas, para a lateral da perna, para a parte da frente da coxa. Ela geralmente está associada a outros sintomas como formigamento, pode dar dormência nos dedos do pé ou na parte lateral da perna, e em casos mais graves até uma fraqueza muscular. Dentro da medicina chinesa, só para a gente exemplificar a coisa, quando nós temos essa lombociatalgia, ou seja, a dor da perna que está descendo pela perna, quando ela desce pela parte posterior da perna, nós falamos que é do governo do rim, ou seja, uma causa de fraqueza da energia do rim e da bexiga. Quando ela está na face lateral da perna, é uma fraqueza do fígado e da vesícula biliar. E quando ela está na frente da perna, nós falamos que é uma fraqueza do baço pâncreas, consequentemente do estômago. E é muito comum a gente encontrar sintomas em cada um desses órgãos e vísceras associados a essa dor lombar. A senhora tem notado na sua experiência essas associações de problemas renais, de problemas hepáticos, problemas de pâncreas, etc.? Sim, é muito frequente, por exemplo, uma infecção urinária, dá uma dor nas costas, ou uma cólica renal. A cólica renal é uma dor que é assim, é uma dor lancinante. A pessoa não consegue ficar sentada, não consegue ficar em pé, ela fica andando desesperada, porque é uma dor de intensidade muito grande. Então, só pelo jeito como a pessoa fica, a gente já suspeita de imediato de uma cólica no rim, né? A dor da infecção urinária, ela pode ser uma dor menos intensa, né? E ela está associada a outros sintomas, como ardor na hora de urinar. A pessoa vai urinar muitas vezes, urina só um pouquinho, daqui a pouco já vai outra vez. Então, é preciso ficar atento também, por exemplo, a pessoa pode ter uma dor lombar e um corrimento, no caso da mulher. Então, é preciso investigar uma causa ginecológica, né? A pessoa pode ter também alguma alteração, algum transtorno intestinal que dá uma dor irradiada para a lombar. Então, é preciso avaliar todas as queixas do paciente, avaliar o estilo de vida do paciente, então, ver qual é a postura, se é uma pessoa obesa, se é uma senhora grávida, por exemplo. Por isso que a gente fala da importância de ser avaliado por um médico, para que se faça um diagnóstico correto. Nós já tivemos, você lembra também, nós já tivemos dores lombares que era uma apendicite. Só que era uma apendicite retrocecal, que vem por trás. Então, a dor da paciente era lombar e era uma apendicite. Se a gente não faz o diagnóstico, esse apêndice pode vir a supurar e, obviamente, dar um quadro de abdômen agudo perfurativo, infeccioso, dando uma peritonite, uma sepsemia, e que torna o caso muito mais grave do que ele na realidade é. Uma coisa muito interessante também, que é bom para os ouvintes saberem, dentro da medicina chinesa, nós classificamos como causas das lombalgias, né? Além desses quadros posturais, etc., que você mencionou, e coisas, basicamente 3 formas de causa como desencadeante da crise. Primeiro, traumas físicos, né? Que aí nós vamos pôr trauma físico, sentar em postura inadequada, escorregou, caiu, bateu, machucou, vento frio e emoções contidas. Das emoções contidas, como nós falamos que pode agredir o rim, fígado e baço pâncreas, são 3 as emoções, que é raiva, medo e preocupação ou desassossego. O que você diria no sentido de toda essa mixigenação de fatores? Isso é importantíssimo falar, porque a gente não vai tratar a dor.
A gente não vai tratar o sintoma, a gente vai tratar o paciente. Isso. Então, chega uma pessoa e você simplesmente vai tirar a dor ela é um sinal de alerta, é uma luzinha vermelha que está dizendo assim, alguma coisa está errada, é preciso ver o que está acontecendo. Então, se a gente simplesmente apaga essa luz e ignora, ela pode estar, por exemplo, digamos uma paciente que teve um câncer há muito tempo e de repente ela pode estar com uma metástase na coluna. A gente tirou a dor sem investigar a causa. E mascaramos o quadro. E mascaramos o quadro. Então, é preciso juntar todos esses dados, fazer uma avaliação da paciente. Anamnese, e o emocional, né? Com interrogatório o emocional é muito aparelhos. importante. Nós estamos passando um período, não só no país, mas no mundo, de tensão. Então, as pessoas estão preocupadas com o trabalho, com situações familiares. E, muitas vezes, está associado com esses quadros de dor. Então, é preciso, no tratamento, incluir também essa questão do emocional. A medicina chinesa, ela aborda muito bem essa visão holística. Essa visão holística, né? A questão emocional, o relaxamento muscular. É importante também um trabalho de fisioterapia, né? A fisioterapia, ela ajuda na recuperação muscular e depois na tonificação desses músculos para evitar que a pessoa tenha novas crises. E você que lida também com essa medicina do trabalho lá que você participa, quando que você chega e fala assim, bom, eu acho melhor ser avaliado por um especialista para ver se existe um fator que tenha que ser cirúrgico, no caso? Quais são as indicações cirúrgicas que você vê? Porque é muito comum as pessoas, elas querem ser afastadas do trabalho, elas também pedem, algumas, claro que não são todas, mas é uma pequena minoria que pede, então a gente tem que avaliar também, ver a capacidade funcional dessa pessoa, se ela tem condição de continuar no trabalho. E quando que nós indicamos a cirurgia? Então, a cirurgia, ela é indicada numa pequena quantidade de casos, né? No caso de uma hérnia de disco extrusa, nem sempre é indicado. Atualmente, cada vez mais se faz um tratamento conservador, né? Que é um tratamento que dura de 3 meses a 1 ano. E uma pequena quantidade de casos vai para a cirurgia. Esses casos são aqueles que têm um sofrimento do nervo muito grande. Então, são as pessoas que essa compressão é tão grande que aquele nervo está provocando alterações, inclusive, da mobilidade. Então, da mobilidade, da anestesia na perna. Então, nesses casos, é possível se avaliar, né, com um especialista a necessidade de cirurgia ou não, né? É preciso ver, caso a caso, essas indicações. Mas é uma pequena quantidade os que vão para a cirurgia. A maioria, com tratamento conservador, tem bons resultados. Eu quero lembrar, eu lembro de um caso que eu tive, que foi muito marcante, que foi mais ou menos em 1986, 87. Eu tive uma paciente que me foi encaminhada pelo chefe da ortopedia do grupo de coluna da Santa Casa, Dr. Osmar Avanzi. Realmente foi um caso que marcou muito a minha vida. E essa paciente veio com uma lombociatalgia, e muito importante, mas a dor não melhorava. Tudo que a gente fazia não melhorava a dor. E foi piorando, sendo que a gente fazia em 10 dias, essa pessoa chegou praticamente, ela tropeçava e caía. Ela não conseguia mais se manter em pé. E naquele tempo, nos anos 86, não existia ressonância magnética nem tomografia. Então, era só mielografia. E foi feita a mielografia e nada foi encontrado. E todo mundo ficou meio encafifado. Como é que pode ser esse quadro que não melhora? Internamos para pesquisa. Eis que, senão, quando alguém teve a ideia, porque ela mencionou um fato de que alguns meses antes ela havia pulado numa piscina e bateu a cabeça no fundo. Mas ela tinha omitido isso na história anterior, porque nem ela lembrava. Aí ela falou, não, sabe, alguém perguntou, escuta, mas você não teve um trauma há mais tempo? Aí ela lembrou, uns 6 meses atrás, fui numa fazenda, não sei o quê, e bati a cabeça.
Aí foi feita uma mielografia na região da cervical. E qual não foi a surpresa que verificamos? Que os nervos dela saíam, ao invés de sair, porque existe o plexo cervical, que vai para a região do braço. E tem o plexo lombar, que vai para a região da perna. E qual não foi a surpresa ao verificarmos que ela tinha uma saída anômala? Os nervos para os membros inferiores saíam também da parte cervical. E o que ela tinha, na realidade, era uma hérnia cervical. E aí ela foi tratada adequadamente e acabou o problema dela. Mas isso eu falo para ver qual é a importância da história clínica, do exame físico, de tudo. Porque naquele tempo, vejam, nós não tínhamos ressonância magnética, tomografia, nada, não tinha nada. Então, era só histórico. E se o paciente não contar a história, então é muito importante que a gente fuce a vida do paciente, porque se o paciente não contasse a história, nós não vamos chegar ao diagnóstico, né? Exatamente. E avaliar idade, por exemplo, adolescentes que crescem muito rápido, às vezes eles têm lombalgia por esse crescimento, né? Essa faixa etária do estirão, né? Essa garotada, inclusive, faz muito esporte. Eu acho que eles têm uma vida muito exaurida, eles ficam muito cansados, porque eles têm muitas atividades. É inglês, é judô, é não sei o que, é balé. Como é que você encara essas dores nessa idade, nessa faixa etária, além do estirão? Então, nessa faixa etária, a atividade física ajuda bastante, né? Geralmente, ultimamente a gente tem visto muito esse pessoal só no celular, em tablet, então tem que estimular a atividade física, né? É muito raro, só quando eles estão muito incomodados é que eles procuram atendimento médico. Então, acho que o caminho é estimular mesmo a atividade física, alongamento, uma natação, E eu acho também muito importante o alongamento, gente, porque as pessoas às vezes esquecem. Eles querem chegar no lugar e fazer o esporte direto. E esquecem de se alongar. Há a necessidade de um alongamento antes e depois. Porque eu vejo as pessoas indo fazer esporte sem nada. Sai correndo e vai e tal, não sei o quê. Isso com certeza, com o passar dos anos, vai levar a algum prejuízo. Uhum. E tem uma coisa muito boa, aliás, você poderia até mencionar para os nossos ouvintes, que é um calor local que a gente faz com uma erva chinesa, que é a moxa. Dá umas palavras sobre a moxa para os nossos ouvintes. A como moxa é que é usada? uma técnica de uso do calor, né, em pontos de acupuntura, né? Esse calor ele vai estimular a circulação local, no local onde é feito a moxa. Ocorrendo essa circulação local, melhora a oxigenação do músculo e relaxa o músculo. Então, ela não age só localmente, mas ela age também, no caso, por exemplo, a pessoa pegou uma friagem e tem uma contratura pelo excesso de frio. Na medicina chinesa, o frio ele afeta o rim, né? Ele vai reduzir a energia do rim. Então, a moxa, ela vai tonificar o rim. Aí existem pontos específicos para a tonificação do rim, né? Que são pontos que geralmente no tornozelo, né? E tem um resultado muito bom. Eu me bato muito nessa tecla com os pacientes, inclusive, porque, gente, muita gente fala assim, mas o frio causador? Causa. O frio, o golpe de frio, aquilo que seus avós, bisavós falavam, golpe de vento, golpe de frio, ele causa patologias. Se vocês observarem uma coisa muito interessante, eu sempre chamo a atenção dos pacientes para isso, normalmente, quando nós somos jovens, os homens são mais calorentos que as mulheres e as mulheres mais friorentas. A briga dos casais, em geral, é por causa de ar-condicionado. Aí vai chegando a idade da menopausa, do climatério na mulher, algumas vão se tornando mais calorentas e os homens vão envelhecendo, vão se tornando friorentos. Eu sempre chamo a atenção, você que está aí me ouvindo no rádio ou no YouTube, ou alguma outra forma, repare uma coisa muito interessante. Quando você passar numa manhã de inverno, frio, numa pracinha, você vai ver aqueles senhores todos com cachecolzinho, todos com bonezinho, e você não vai ver as senhoras com bonezinho e cachecolzinho, mas os homens você vai ver todos com bonezinho
e cachecolzinho. Por quê? Porque esta parte da nuca, onde eles estão pondo os cachecóis, é exatamente a porta do vento, a porta de entrada do vento que nos agride. E veja que interessante, né? Um ensinamento interessante para a nossa alopatia. Por isso que é importante a gente imbricar os nossos conhecimentos com os conhecimentos alopáticos, nos quais eu também me formei como alopato. Então eu consigo perceber, mas nem todo mundo consegue perceber essa coexistência de padrões, né? Foi bom você falar das pessoas de idade, porque uma queixa muito comum, né, de dor, uma causa muito comum de lombalgia é a artrose. A osteoartrose é o famoso bico de papagaio. Então, o que acontece? Ocorre um desgaste, né? A gente tem uma cartilagem que recobre o osso e tem o disco, no caso da lombar, né? Da coluna. E aí, o que acontece? Essa cartilagem desgasta, esse disco, ele perde a flexibilidade, ele começa a desidratar, ele murcha, né? Ele perde a altura. E diminui um espaço entre as vértebras. E às vezes até se fragmenta. Exatamente. E aí diminui e se formam saliências que têm uma forma de bico, e por isso se chama popularmente bico de papagaio. Então, o bico de papagaio é uma causa frequente de dor, né, em pessoas acima de 50 anos. Geralmente é uma doença que ela acomete várias articulações, então essas pessoas, às vezes, elas têm também dor no quadril, dor no joelho, dor nas pequenas articulações dos dedos das mãos. Então, com o progredir da doença, ele pode formar pequenos nódulos nas articulações dos dedos. E aquela pessoa que fala assim, doutor, eu acordo de manhã, tô totalmente endurecido, e aí começa a andar, começa a aquecer, e aí vai melhorando essa flexibilidade. Esse é o quadro típico, é o clássico da artrose. O indivíduo acorda com dor e vai melhorando com o correr do dia. Isso. Enquanto que na artrite é diferente. Ela acorda sem dor e vai piorando com o correr do dia. Exatamente. E lembrando isso do idoso, tem uma coisa muito importante e que você lembra de alguns pacientes que nós já tivemos. Pessoas de idade, gente, é muito comum com uma tosse ou com um espirro ou com um simples esforço carregar um peso, ter fratura espontânea na coluna vertebral. Assim como eu estou falando, espontânea. A coluna vertebral às vezes colapsa, às vezes ela se forma em cunha. Nós tivemos, lembra o coronel, que ele gritava de dor, e ele simplesmente teve uma fratura de coluna vertebral sem nenhuma queixa. Ele não caiu, não escorregou, não bateu, não fez nada, e simplesmente teve uma fratura espontânea. Isso é muito comum e nós temos que dar muita atenção aos nossos idosos em casa, se eles começarem com uma dor muito aguda, muito forte, muito intensa, às vezes por uma tosse ou por um espirro. Geralmente eles, quando têm osteoporose, né, então tem essa possibilidade. E pode ter um colapso até de todas as vértebras. Bom, gente, nós vamos terminando aqui. Eu quero agradecer a doutora Maria Auxiliadora pela sua presença, minha assistente querida já há 29 anos, e vamos continuar em frente. Eu agradeço a ela por todos os ensinamentos, por tudo que ela veio trazer aqui. Pode dar suas últimas palavras. Eu agradeço ao Dr. Gabor por tudo que eu tenho aprendido com ele nesses, não é 30 anos não. 29. 28 anos. É desde 89. 29. A Rádio Mundial pela oportunidade de estar aqui e a todos os ouvintes que estão dedicando uma parte do seu dia para nos assistir. Uma boa tarde de domingo a todos. Boa tarde.